Continuando então, irmãos, né, na nossa aula, vemos que Deus cuida de mim, de ti, de todos nós, de todas as coisas que temos para fazer, de que Deus tem esse grande cuidado para com a nossa vida, para conosco de uma forma tão grandiosa. Bem, vamos fazer a leitura bíblica a partir do versículo 1 da primeira carta de Pedro, do capítulo 4. O versículo 10 é a base dessa lição, é a base dessa aula, né? Mas vamos ler alguns para nos situarmos no contexto em que está inserido. O versículo 1 nos diz o seguinte: Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu da carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para os outros sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse é o versículo básico da nossa aula. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiros, mordomos, aquele que administra a despensa, né, que pratica a mordomia. Versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Sugiro que seja feita a leitura por vocês até o último versículo desse capítulo, que é o versículo 19, porque é uma liçãozinha de vida para nós, né? Porque aqui mordomos é quem administra. Administramos os bens, os dons que Deus nos dá. Cada um exerça o seu dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse é o versículo que está escrito na revista, segundo o Novo da Bíblia, nova versão internacional. E
tem também um outro versículo que está em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. 1 Coríntios 4, 1 e 2, também da edição da nova versão internacional da Bíblia. A mordomia, no sentido bíblico aqui, é um princípio espiritual pelo qual o cristão reconhece reconhece a Deus como dono de todas as coisas. Cada cristão carrega consigo a responsabilidade de cuidar daquilo que Deus lhe confiou a partir do seu próprio corpo, estendendo aos seus bens materiais e até a natureza criada. Nós podemos ver ali a natureza nesse vídeo, né, que foi exibido, que deixa claro que a natureza foi criada por Deus, ela é necessária para o bem-estar da vida humana. Sim, a Bíblia traz em si uma linda mensagem ecológica, incentivando-nos a cuidar da natureza de Deus como seus mordomos. Somos responsáveis pelo uso dessas coisas de acordo com o propósito de Deus, tendo que prestar contas pela qualidade e pelos resultados da nossa administração como mordomos de tudo que está ao nosso redor, de tudo que está à nossa disposição, de tudo quanto Deus pôs à nossa disposição para o nosso bem-estar. Na primeira parte da lição diz assim, o significado da palavra mordomo. O significado neotestamentário de mordomo é administrador da casa, que está em Lucas 16, 2. O mordomo era aquele funcionário que se encarregava da responsabilidade de ordenar corretamente os assuntos do interesse do seu senhor. Claro, para que exercesse isso, teria que ser um servo responsável e de confiança, porque ele estaria ali administrando a casa, tudo que tem na casa, inclusive os empregados da casa. Claro, onde é que tinha ou tem esses mordomos? Nas casas das famílias mais ricas. As pessoas que têm mais dinheiro, que têm posses, que podem ostentar um alto padrão de vida. No Antigo Testamento, temos o exemplo de um mordomo muito conhecido nosso, que fez muito bem o seu trabalho e que foi extremamente fiel a Deus, que foi José. José, escravo no Egito, ele foi mordomo na casa de Potifar, um oficial do exército egípcio, um oficial do exército do faraó. Então, José cuidou muito bem da casa de Potifar. E Deus era com José, porque por intermédio de José, Deus abençoou grandemente a Potifar e a sua casa e a sua família. Então, o cuidado estava ali, presente, nas ações, nas palavras, na vida de José. E por que esse cuidado? Por que ele ali exerceu o papel de um bom mordomo? Porque ele tinha um direcionamento de Deus. Ele tinha o Espírito Santo o guiando para exercer essa função. Então o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Está em Gênesis 39, de 4 a 6. A casa de Potifar, tudo ficou sob os cuidados de José. E, na verdade, a única coisa que ele não poderia ter acesso era a mulher de Potifar, né? Que foi o fato dele ter saído de lá por ela ter simulado que ela tinha sido assediada. Na verdade, foi ela quem praticou e
não teve resultado positivo. Então, o que ela fez? Ela inverteu a situação, ela cometeu uma mentira, mas tudo estava nos planos de Deus. E Deus não abandona os seus servos. Né? No item 2, características que distinguem o mordomo cristão. O que faz caracterizar, definir, ou seja, deixar claro como é o mordomo cristão. Vejamos, é alguém que é nascido de novo por sua entrega pessoal a Jesus. Então, o mordomo cristão, antes de tudo, ele tem que ser uma nova criatura. Uma nova criatura que foi lavada, remida no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Né? Esse mordomo demonstra algumas características que se tornam muito evidentes no seu estilo de vida. Ele reconhece que Deus é o dono de tudo que existe e vê a si mesmo como mordomo de Deus, como administrador daquilo que Deus confiou e confia na sua mão. Então está lá em Deuteronômio 10:14. Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo o que nela existe. Na segunda característica, compreende que Cristo é o seu Senhor. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então vamos ver claramente que isso é importantíssimo na vida do mordomo cristão. A terceira diz: esforça-se em perceber o propósito de Deus para a utilização de cada bem material que possui. Está em Lucas 12, 42 e 43. E, em quarto e último, assume os propósitos de Deus como seu estilo de vida. Tem a sua vida dirigida pelos objetivos, pelos propósitos, por aquilo que Deus definiu através da sua palavra, que como devemos viver. No item 3, mordomia e generosidade. Então aqui vemos o seguinte: há uma intrincada relação entre mordomia e generosidade. Porque quando se pratica a mordomia da forma devida, da forma correta, consequentemente se pratica também a generosidade. Uma vez entendido que somos seres criados e que Deus é o Senhor de todas as coisas, tornamo-nos solidários para com as necessidades do próximo. A generosidade é um estado de espírito que nos leva a agir com bondade, cordialidade e simpatia, bem como educação e respeito ao próximo. O livro de Provérbios, tá? Texto que correlaciona a vida prática ao contexto da aliança com Javé, com Deus, com Jeová, contrasta dois modos de existir entre aquele que oprime e o que é generoso. Em Provérbios 22, de 7 a 9. No primeiro está o rico que empresta e domina o pobre que pede emprestado. No versículo 8, o caminho de opressão e egoísmo é de ruína e desgraça, que nos diz que o caminho da opressão e de egoísmo é de ruína e desgraça. Em oposição a esse comportamento, se apresenta a generosidade, que reparte o seu pão com o pobre, sendo felicitado com a bênção.
O mesmo ocorre em Atos 20, 35, quando Paulo, em sua mensagem a Éfeso, em Atos 22, 17, destaca o cuidado que os cristãos deveriam nutrir por si mesmos e uns pelos outros. Atos 22, 28. E o exercício da misericórdia e generosidade para com os necessitados. Na atualidade, podemos destacar os gestos de algumas famílias que, tendo perdido alguns dos seus entes queridos em acidentes ou assassinatos, fazem a doação dos órgãos desses entes queridos que faleceram para aqueles que precisam de transplantes, para que a vida de quem estiver necessitando seja prolongada com esses órgãos que estariam se apodrecendo com aquela pessoa que faleceu, mas que estarão prolongando, estarão proporcionando vida, saúde e bem-estar para quem receber esses órgãos transplantados. Pessoas desconhecidas estão numa lista de espera por um transplante e a generosidade em sua de igual modo que há de se refletir de igual modo que a generosidade em sua conexão com a mordomia deve nos impelir, nos impulsionar, nos levar a uma ação solidária e complacente em tempos de pandemia, procurando ajudar aqueles que têm necessidade, né? Vemos então que a forma como lidamos com os nossos recursos financeiros, o nosso salário, os nossos bens, aquele dinheiro que o Senhor confia nas nossas mãos, a forma como lidamos com o nosso tempo, com os nossos dons, com os nossos talentos, revela se somos ou não bons mordomos. Com efeito, um bom mordomo é generoso, pois não aplica a avareza ao coração e está disposto a dar o melhor de si por amor àqueles que estão em necessidade ou desespero. Como eu disse no início da aula, o bom mordomo, ele cuida das pessoas da mesma forma como Deus cuida de nós. Aí eu diria, poxa, eu estou sendo muito pretensioso em dizer da mesma forma como Deus cuida de nós? Seria um exagero, né? Mas deve ser a nossa busca, o nosso objetivo. O cuidar das pessoas é cuidar de aqueles que estão próximos, principalmente dos que estão próximos de nós, dos nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, aqueles que precisam. E muitas vezes a pessoa não está precisando nem de dinheiro ou de bens materiais, mas precisa de quê? De uma palavra de conforto, de uma palavra de fé, precisa de atenção. Alguns minutos para conversar. Há muita solidão na nossa sociedade. Há muitas pessoas que estão sozinhas. Muitas vezes não estando sozinhas literalmente, mas estão sozinhas dentro das suas casas, no seu trabalho, com seus problemas, com suas dificuldades. E é o nosso papel, ao praticar a generosidade, ao sermos bons mordomos, prestar essa assistência às pessoas que estiver ao nosso alcance. No
no quarto item, doação e generosidade. Num diálogo com a seção anterior, mordomia e generosidade, vemos que a doação e generosidade caminham lado a lado. Como eu tinha dito, doação de tempo, doação de talentos, doação de atenção, além de, havendo a necessidade, da doação financeira, né? Que sempre é a primeira das doações que se vem à tona, é a doação financeira, mas ela não é a única. A recomendação do apóstolo João, em João 3, de 18 a 22, é que não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. No início da aula, eu citei uns versos do cancioneiro popular que diz: quando se ama, é claro que a gente cuida, diz que me ama só que é da boca para fora. Ou você não me ama ou está maduro, onde está você agora? Diz que me ama só que é da boca para fora. Isso é alguém falando para a pessoa amada. Mas se formos transplantar esses versos para a nossa vida espiritual, ele se aplica para muitos de nós. Quando a gente ama tanto a Deus, mas não demonstra. Ama da boca para fora. Deus diria isso para muitos de nós. E eu não estou me excluindo desse grupo, não. Porque a gente cai nesse erro de amar a Deus da boca para fora. E isso não está certo. Isso não deve ser o nosso procedimento, de amar a Deus só da boca para fora. Nós temos que expressar esse amor. Nós temos que exalar esse amor nas nossas palavras, nas nossas atitudes, na nossa vida. Então, nesse contexto, o modo visível do amor de Deus no cristão é a abertura para o outro em sua necessidade. 1 João 3,17. A parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10, de 25 a 37, conta uma linda história de generosidade ao relatar o cuidado que aquele samaritano teve para com o homem ferido e caído, contrastando com o intérprete da lei que, em seu zelo pela religião e pelas coisas eternas, descuidou do mais importante dos mandamentos, amar o próximo, ainda que diferente em sua concepção religiosa. Não há outra palavra para designar essa atitude senão generosidade. Então, nós vemos ali nessa parábola uma pessoa ferida, caída na estrada. Passaram judeus num dia de sábado que não iriam chegar próximos daquela pessoa ferida, porque eles seriam considerados impuros, não poderiam entrar no templo, segundo as leis de Moisés. E passou um samaritano. Quem eram os samaritanos? Aqueles judeus do norte. Porque quando dividiu o reino em reino de Israel, reino do norte, reino do sul ou reino de Judá, os samaritanos eram aqueles que ocupavam o antigo reino do norte. Eram os que eram de Samaria. Aí, os samaritanos e os judeus não se davam.
havia uma diferença, um conflito entre eles, um conflito étnico entre eles. E aí, aquele samaritano, que não era um conhecedor das leis de Moisés, que não vivia ali estudando a palavra de Deus como aqueles judeus faziam, agiu da forma aprovada por Deus. Por quê? Porque ele prestou a devida assistência àquele homem que estava ferido. O deixou numa estalagem, pagou pela sua estadia, pagou para que cuidassem dos ferimentos dele e ainda deixou um valor em dinheiro da época com aquele homem para que ele pudesse retornar ao seu local de origem e, estando restabelecido, voltar à sua vida normal. Ali, esses judeus não praticaram a generosidade. Não foram bons mordomos. Eles praticaram uma coisa que a gente chama de legalismo. Então, o amor fraternal que deveria estar presente na vida deles, não estava. Mas quem foi demonstrar esse amor fraternal? O outro lá, que nem era conhecedor da palavra. Que coisa triste, né? Que exemplo ruim para os cristãos. E não vamos ficar julgando também eles, não, porque se bobear, nós poderíamos estar na mesma situação desses judeus, agindo igual a eles. Então é justamente isso que nós precisamos vigiar para não cairmos em erro, para não pecarmos pela omissão. E principalmente por uma omissão conhecida, por uma omissão consciente, porque sabemos o que deveríamos fazer e não fizemos. E eles agiram dessa forma. Jesus incentiva aquele legalista a agir da mesma maneira, com amor ao próximo. Ou seja, que aquele rigor, aquele zelo estivesse no amor ao próximo, o que não acontecia ali. Quando decidimos participar de uma obra de caridade, uma campanha humanitária ou mesmo de um mutirão missionário, nossa motivação precisa ser a generosidade aliada à mordomia cristã. Tem que haver dedicação. Tem que haver, antes de tudo, o cuidado. Tem que haver o amor. E se o amor não se fizer presente, nós não estaremos agindo como bons mordomos, como bons despenseiros da graça de Deus, como está lá na primeira carta de Pedro, que lemos no início da nossa aula, e que é o texto base dessa lição. Na conclusão da nossa aula, a gente vê o seguinte: o que nos diz aqui a revista? O cuidado e o evangelho são inseparáveis, assim como a mordomia cristã e a generosidade. Suas raízes não estão em programas, mas em uma relação direta com o Deus vivo.
É Ele quem define e direciona a qualidade da mordomia, capacitando pessoas dispostas a serem exemplos de cristãos para outros seres humanos e os motiva para serem cuidadosos com a sua criação e a proclamação do Evangelho. Então, são palavras bem esclarecedoras, bem objetivas, bem diretas, que a gente tem como entender de uma forma bem fácil o que Deus quer que a gente faça. Mas nós temos a promessa de que Deus tem cuidado conosco. Nós vamos estar assistindo um outro vídeo, né? Primeiro nós assistimos, né, um clipe sobre o hino 344. Deus cuidará de ti. Agora nós vamos ver um outro com o cântico Deus cuida de mim. E não é só de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de todos nós. Basta que nós tenhamos fé, que nós creiamos que Ele faz a obra. Vamos então assistir esse vídeo. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Da sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho.
cuida de mim, como eu tinha dito, né? Deus cuida de mim, cuida de você, cuida de todos nós. Deus tem um profundo cuidado com cada um de nós, né? E temos aqui, irmãos, uma reflexão no finalzinho da nossa lição para pensar e agir. Então é aquele momento que é uma reflexão interna para a gente perguntar para nós mesmos, pensar se estamos fazendo isso ou não, mas lá no nosso a sós com Deus. Não é para sair falando para ninguém, não. Primeira pergunta, você consegue perceber que quem você é e tudo que tem pertencem exclusivamente a Deus? Segunda, seu estilo de vida inclui servir bem a Deus como mordomo fiel? Terceira, seu estilo de vida inclui servir bem as pessoas em cuidado? Quarto, sua vida pode ser vista como uma doação completa à obra de Deus no mundo? Então, isso é para a gente pensar bastante, tá? Refletir na nossa vida, mas lá no nosso íntimo. Isso é pessoal, isso é introspectivo. Vamos então orar, irmãos, agradecendo a Deus pela nossa aula, pelo que Deus pôde fazer aqui por nós e pelo que Deus tem feito por todos nós, tá? Hoje eu estive falando com a Jália pelo telefone, ela está bem, está com muita saudade de todos os irmãos, mando um grande abraço, um grande beijo no coração de todos vocês e está também ansiosa para que possamos voltar à nossa normalidade, para estarmos na nossa classe de forma presencial. Oremos então, irmãos, e agradecendo a Deus por tudo quanto Deus tem feito por todos nós e também nos nossos propósitos de oração, pela nossa saúde, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela nossa classe, pelo nosso país, pela nossa professora, por sua família. Que Deus abençoe nós todos, né? Que Deus nos dê a devida sabedoria para poder conduzir a nossa vida segundo a sua vontade, andando nos seus caminhos. Oremos. Meu Deus querido, muito obrigado pelo que aqui pôde ser feito, Senhor, por esse estudo que pudemos, ó Pai, conduzir. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado para com todos nós. Muito obrigado, meu Deus, porque a tua misericórdia, a tua graça, o teu poder tem se feito totalmente presente em nossa vida. Queremos te pedir, Senhor, que tu tenhas misericórdia de nós, que tu continues nos dando a tua orientação, nos dando sabedoria, Senhor, que tu possas ministrar, Senhor, o dom da cura para aqueles que estiverem enfermos, Senhor, que tu possas abrir as portas para aqueles que precisam de uma oportunidade de emprego, Senhor, de sustento da sua família. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, pelo povo brasileiro, Senhor, pelo nosso país, Senhor, pela condução que o nosso país vem seguindo, Senhor Deus. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós. Seja conosco, meu Deus, a cada dia nos dá, ó Pai, a tua direção para vivermos, Senhor, totalmente segundo a tua vontade, Senhor. Esteja com cada um de nós, Senhor, com as nossas ansiedades, os nossos problemas, dos quais tu és um profundo conhecedor. Seja conosco, meu Deus, agora e para todo sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém.